Olá, gente, vamos a mais um vídeo, se assim Papai do Céu quiser. Você pode pegar a sua Bíblia, conferir, ou se não quiser pegar a Bíblia, anote depois, reveja o vídeo e confira os textos que aqui nós vamos ler para falar hoje acerca de oração, a quem nós devemos pedir e a quem nós devemos orar. Se você ler lá em Romanos, capítulo 8, Paulo, ele diz que o Espírito Santo é quem leva as nossas orações ao Pai, acerca das petições que nós fazemos, porque não sabemos como orar. E quem intercede pelos nossos pecados, como João fala lá em 1 João capítulo 2, verso 1 e 2, diz: filhinhos, não pequem. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Filhinhos, não pequem. Mas se vocês pecarem, temos um justo advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só nosso, mas como do mundo inteiro. E aqui em Romanos capítulo 8, versículo 26 em diante, versículo 26 e 27 diz assim, de Romanos 8: assim também o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações sabe qual o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede por nós. Não precisamos rogar para ninguém para rogar por nós, porque o Espírito Santo, Paulo fala aqui, o próprio Paulo, apesar de ter até a oração de São Paulo, diz que o Espírito Santo intercede pelaquilo que pedimos. No versículo 34 diz assim, de Romanos 8, 34 diz: quem condenará? Cristo Jesus é aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, e que está à direita de Deus e intercede por nós. No versículo 33 diz assim: quem acusará os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem condenará? Cristo é aquele que morreu, ou melhor, ressuscitou, e está à direita de Deus e intercede por nós. Então, pelos nossos pecados, Jesus já intercede. E pelas nossas orações, o Espírito Santo ora, porque nós não sabemos como convém. Aqui em Levítico, gente, está escrito em Levítico, capítulo 19, versículo 26 e 31, diz assim: não comereis coisa alguma com sangue, não praticareis adivinhações nem encantamentos. Vai ligar para lá? Não, aí já sabe. O 31 diz assim: não vos voltareis para necromantes e nem consulteis os adivinhos, pois eles vos contaminariam. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comerás carne com sangue, não praticareis adivinhações nem encantamentos. A arte de comer carne com sangue, na verdade, para beber até o sangue, como até hoje ainda existe, é para consultar espíritos e fazer adivinhações, presságios. E aqui ele ainda dá mais ênfase no versículo 31: não vos voltarei para necromantes, nem consultei os adivinhos, pois eles contaminariam. Cá em Eclesiastes, capítulo 9, só um momento. Chama a nossa atenção um detalhe muito importante, porque tem gente que é ensinado a pedir por fulano e cicrano que já morreram, como se essas pessoas fossem como Deus. Deus é o único que é onisciente, onipresente e onipotente. E as pessoas dirigem, já foram ensinados desde muito tempo, que se rogar por fulano, por sucano, essa pessoa vai ouvir oração, como se elas fossem, Deus. Porque Deus é o único que é onisciente, onipresente e pode todas as coisas. Sim, Eclesiastes capítulo 9 diz: sim, em tudo isso apliquei todo o coração
e experimentei isto, a saber, que os justos e os sábios, com suas obras, estão nas mãos de Deus. O homem não conhece o amor nem o ódio de tudo que o espera. Tudo é o mesmo para todos, uma única sorte, para o justo e para o ímpio, para o mau e para o bom, para o puro e para o impuro, para quem sacrifica e não sacrifica, para o bom como para o criminoso, para quem jura e quem evita o juramento. Detalhe, estou lendo a Bíblia aqui de Jerusalém. Só você averiguar qualquer Bíblia de Jerusalém, para não sei se for a versão mais antiga, mas pode olhar que o texto fala a mesma coisa. Este é o mal que existe em tudo que se faz debaixo do sol. O mesmo destino cabe a todos. O coração dos homens está cheio de maldade. Enquanto vivem, seu coração está cheio de tolice, e seu fim é junto aos mortos. Ainda há esperança para quem está ligado a todos os vivos. E um cão vivo vale mais do que um leão morto. Os vivos sabem ao menos que morrerão. Os mortos, porém, nada sabem. Não há para eles retribuição, uma vez que sua lembrança é esquecida. Bom dia, Carlos. Bom dia, seu Paulo está vindo aí. Seu amor, ódio e ciúme já pereceram, e eles nunca mais, olha, nunca mais participarão de tudo que se faz debaixo do sol. Gente, quem morreu, como Maria, como Paulo, como meu avô, entendeu? Quem morreu, está aqui, Eclesiastes capítulo 9, versículo 6. Seu amor, ódio e ciúme já pereceram, e eles nunca mais participarão de tudo o que se faz debaixo do sol. É só conferir o livro que eu li agora. Li lá em Levítico, volta o vídeo, capítulo 19, versículo 26 e o versículo 31. Impressionante que o único mediador que nós temos entre Deus e os homens é Jesus Cristo, mas ensino aí por aí que é outra coisa completamente diferente. Aqui ainda, gente, em Lucas, Evangelho segundo Lucas, a parábola do rico e do pobre Lázaro, né? Tem até um ídolo cheio de ferida que diz que é o São Lázaro. Capítulo 16 de Lucas, a partir do versículo 19 diz: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras, desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, também no hebraico chamado de Sheol, e no grego Hades, na mansão dos mortos, em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seio de Abraão. Olha, ele estava consciente. Exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. Abraão, porém, responde-lhe: Filho, lembra-te que recebeste teus bens durante a vida, Lázaro, por sua vez, só males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu tormento. E, além do mais, existe um grande abismo, a fim de que aqueles que querem passar daqui para junto de vós não possam, nem tampouco atravessar de lá até nós. Ele replicou: Pai Abraão, eu te suplico, veja bem, envia então Lázaro até a casa do meu pai. Ele querendo que Lázaro foi. Aqui estão mortos. Entendeu, gente? Estão mortos. Eu te suplico, pai, envia então a Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, têm a palavra. Ouça-no, disse ele. Não, pai Abraão, mas se um dentre os mortos for procurá-los,
eles se arrependerão. Mas Abraão disse: se não escuta nem Moisés, nem um profeta, mesmo que um morto ressuscite, não está falando que o espírito de Lázaro ia até lá. Abraão disse: mesmo que um morto ressuscite, não se convencerão. Então a única maneira de um morto vir falar com os vivos aqui é eles ressuscitar. Não é reencarnar e nem o espírito vir. É ressuscitar. Gente, como foi lido na Eclesiastes, um morto, a pessoa que morreu, não sabe de nada que acontece aqui na face da terra, gente. Então como é que eu vou rogar a Maria, a Paulo, a José, a João? Obrigado, Maria. Ah, você quer adiantar mais um pouco? Isso mesmo, para você vai pegar ela, pedir para trazer. Então, gente, quando a gente lê Romanos capítulo 8, versículo 26 e versículo 34, que diz que, no versículo 36 de Romanos 8, que o Espírito pega a nossa oração e apresenta, porque nós não sabemos como pedir. E quanto à condenação pelos nossos pecados, que nós somos pecadores, tem Jesus. O próprio João, 1 João capítulo 2, versículo 2 diz: filhinho, não pequem. Se vocês pecarem, temos um justo advogado, não é advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que é a propiciação pelos nossos pecados. E não só nosso, mas do mundo inteiro. Entendeu, gente? É por isso que é importante nós lermos. Isso aqui, ó, é Bíblia, é a palavra, é a Bíblia de Jerusalém que eu estou usando. Então, quando nós vamos mais adiante aqui, Atos capítulo 17, é justamente isso que Paulo fala ao povo que ainda não havia falado do chamado cristianismo, né? Que na verdade é o evangelho do reino, mas hoje nós denominamos de cristianismo. Isso não tem nada a ver com a palavra. Diz assim, Paulo no capítulo 17 de Atos, a partir do versículo 22 diz: de pé então, no meio do Areópago, não vou ler a partir do 16 para você compreender o contexto. Enquanto os esperava em Atenas, o espírito de Paulo se inflamava dentro dele por ver a cidade cheia de ídolos. Disputava por isso na sinagoga com os judeus e com os adoradores de Deus, e na ágora a qualquer hora do dia com o que frequentava. Até mesmo alguns filósofos, epicureus, estoicos, o abordavam. E alguns diziam: que quer dizer este paurador? E outros: parece um pregador de divindades estrangeiras. Isto porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. A palavra estasis, erguer, levantar. Anastasis quer dizer erguer novamente. Por isso que é ressurreição, não é reencarnação. Tomando então pela mão, conduziram ao Areópago, dizendo: poderíamos saber qual é essa nova doutrina apresentada por ti? Pois são coisas estranhas que nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que é isto que quer dizer. Todos os atenienses, com efeito, e também os estrangeiros aí residentes, não se entretinham noutra coisa senão em dizer ou ouvir últimas novidades. De pé então no meio do Areópago, Paulo falou: cidadãos atenienses, vendo que sob todos os aspectos sois os mais religiosos dos homens, pois percorrendo vossa cidade, observando os vossos monumentos sagrados, encontrei até um altar com a descrição: ao Deus desconhecido. Ora bem, o que adorais sem conhecer, isto venho eu anunciar-vos: o Deus que fez tudo, o mundo e o que nele existe. É o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Ele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um único homem fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, fixando os tempos anteriormente determinados e os limites do seu habitat. Tudo isso para que procurassem a divindade e, mesmo se as palpadelas se esforçassem por encontrá-la, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas, aliás, disseram, porque somos também de sua raça. Ora, se somos da raça de Deus,
não podemos pensar que Deus seja semelhante a ouro, prata ou pedra ou uma escultura da arte e engenharia humana. Por isso, não levando em conta o tempo da ignorância, Deus agora notificou a todos os homens que se arrependam, porque Ele fixou um dia no qual julgará o mundo com justiça por meio do homem a quem designou, dando-lhe crédito diante de todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Ao ouvirem falar da ressurreição, alguns começaram a zombar, enquanto outros diziam: a respeito disso te ouviremos outra vez. Gente, olha o que Paulo está dizendo. Ora, se somos raça de Deus, não podemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, ou a escultura de algum engenho humano, gente. Impressionante que, se você ler lá em João, capítulo 20, quando disseram que Jesus ressuscitou, olha o que São Tomé, como chamam, São Tomé disse, que se eu não ver o ferimento no lado dele, e não meter o dedo, e não ver os ferimentos nos cravos na mão, e não meter o dedo, eu não vou crer. Quando Jesus aparece a Tomé, Jesus disse: Tomé, vem cá, meu filho, ó, mete a mão aqui no meu lado, bota o dedo aqui, ó, e para de ser incrédulo e seja crente. Ah, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus disse: Tomé, porque você viste e creste, bem-aventurado é porque eles não me virão, mas hão de crer. Tá aqui, Cadê onde é que tá? Tomé. A partir do capítulo 20, a partir do 24. Aí no versículo 29 Jesus disse: porque viste e creres, felizes os que não virão, mas creram. Gente, não precisam pegar nem apalpar nem nada para crer que Jesus, o Criador, que Paulo fala lá em Romanos capítulo 14, a partir do versículo 20, que a própria criação já manifesta a grandeza, gente. Não dá para dizer que isso aí foi obra do acaso, da evolução do além. Então, gente, se eu oro a Maria, eu oro a Paulo para ele me responder, então eu estou afirmando que os espíritos estão certos, que os mortos podem se contactar com o vivo. Mas a Bíblia diz aqui que é o único Deus e o único mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo, capítulo 2, e assim eu já estou encerrando, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, do 1 até o 5. Recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graça por todos os homens, pelos reis e todo que tem posição de autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda piedade e dignidade. Eis o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Boa! Pois há um só Deus e um único mediador entre Deus e os homens, um homem, Jesus Cristo. Mediador, meu querido, é só Jesus. Quem morreu, está lá em Eclesiastes 9, acho que é versículo 6, é só botar o vídeo que agora eu não lembro. Que quem morreu não sabe, meu querido, não sabe de nada o que sucede debaixo do sol. O problema é que nós gostamos muito de seguir tradição e não lemos. Versículos 5 e 6 de Eclesiastes 9. Os vivos sabem ao menos que morrerão, os mortos, porém, nada sabem. Não há retribuição, uma vez que sua lembrança está esquecida. Seu amor, ódio e ciúme já pereceram, e eles nunca mais participarão de tudo que acontece debaixo do sol. Ah, mas eu recebi uma graça. Você recebeu uma graça porque você orou para São Jorge, São Lázaro, Cosme e Damião? Você recebeu a graça porque está escrito aqui em Atos, capítulo 17, versículo 30. Por isso, não levando em conta o tempo da ignorância. Deus sabe que a sua intenção, o seu alvo, ainda que ignorantemente, é Ele. Então, Deus, como é bom, gente, Ele é misericordioso, não é que nem nós, não. Deus é bondoso. Ele atende a sua oração. Porque nesse caso aqui, aí, quem está errando é quem lhe orienta. O seu guia religioso que ensinou a você e a seus pais que fazendo isso você receberá oração. Mas Paulo pega aqui e diz,
depois dele dizer que Deus não leva em conta da nossa ignorância, aqui em Atos, capítulo 17, versículo 30, olha o que Paulo fala aqui. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens em toda parte que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que eu venho sem demora, e comigo está o salário para dar a cada um segundo as suas obras. Então, gente, vamos estudar a palavra de Deus. Porque está escrito em João capítulo 15, versículo 7. Se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecer em vocês, pede o que quiser e vos será feito. João 14, 23. Agora eu encerro. João capítulo 14, versículos 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas a do Pai que me enviou. Eu sou cristão, então eu preciso obedecer a palavra de Cristo, porque Ele é meu Senhor, único, suficiente Salvador, e é meu Rei. Amém? A paz de Cristo. Leia a Bíblia.